Meu nome é Alexandre Trezan, Conselho Regional de Psicologia, atuo na docência na Santa Úrsula Estácio de Sá, na graduação de Psicologia, e represento há alguns anos a psicologia nas discussões junto à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Daí eu acumulo alguma bagagem para poder estar trocando aqui com vocês e pensando dessa prática. O primeiro que eu convido à mesa é o Marinaldo Santos, presidente do Sindicato de Psicólogos do Rio de Janeiro. O segundo é o Celso Vergni, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Marinaldo. Obrigado. Marília, se puder depois pedir uns copinhos d'água para a gente. Então, iniciando a discussão para a gente pensar esse lugar da saúde suplementar, entender em que âmbito ela se encaixa. De forma, acima de tudo, essa discussão vai ser uma discussão de algum modo breve também, até pelo tempo, mas eu pretendo realmente elencar as principais questões que afetam a prática do psicólogo, essa sua relação com a sociedade, a tal Agência Reguladora Nacional de Saúde Suplementar e esse jogo de forças que, na verdade, é aí. Lembrando que a saúde suplementar, ela visa, na verdade, complementar e não substituir o que seria o campo da saúde pública. Ela seria uma opção para os brasileiros, uma possibilidade colocada na Constituição de 88 e que, a partir daí, a ANS, em sua lei que a regulamenta, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 98, busca, a partir dessa agência, regulamentar essa prática. Entende? Então, a Constituição em 88 aponta para essa possibilidade, a ANS, colocada em 98, possibilita esse campo de discussão de um modo mais controlado ou fiscalizado pelo governo. Hoje temos mais de 60 milhões de brasileiros usuários de plano de saúde, isso não é qualquer coisa. Muitos cidadãos buscam na saúde suplementar um substitutivo à saúde pública, essa é verdade, apesar que não deveria ser assim, mas acaba sendo. E muitas das vezes esse cidadão vai ter um primeiro contato com a psicologia, com o psicólogo, a psicóloga, através dos planos de saúde. Então a gente tem que se haver com essa discussão também. E é um espaço de discussão que o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, os sindicatos psicólogos do Rio de Janeiro tem que se aproximar. Há sim uma bandeira maior pela saúde pública e toda essa luta, fortalecimento do SUS e toda uma lógica antimanicomial, antimedicalizante. Sim, mantemos essa nossa pauta, mas a saúde suplementar é um espaço, está instituído, é regulamentado e é um campo de prática do psicólogo e um espaço de acesso à população. Lembrando que não um acesso universal, gratuito, com todo o atravessamento que o capitalismo marca essas relações. Mas uma das primeiras questões que atravessam a questão da saúde suplementar para a prática do psicólogo é o que a gente vai chamar de encaminhamento médico. Encaminhamento médico na prática é que muitos dos planos só permitem que o seu cliente, o cliente usuário do plano, busque acesso a um psicólogo se antes passar por um médico ou alguma especialidade médica específica, e depende muito do
vetados, dizia, quer dizer, por que de ser vetado? Caso ele não fosse vetado, como é que você ia garantir que teria um médico em qualquer lugar do Brasil que autorizaria que os outros profissionais de saúde atendessem? A gente sabe da dificuldade de ter médico em todos os lugares do Brasil, estava aí o programa Mais Médicos, tem toda essa discussão ainda, mas, ou seja, como isso é inviabilizar o campo da saúde em alguns lugares, ela retira. Retira também o que obrigava que os serviços de chefia de saúde fossem exercidos somente por médicos, tinha esse artigo, também ela retira, porque se não há médico, quem vai chefiar? Então não vai existir serviço, não teve que ser retirado. Só que 1 ou 2 dias depois apresenta um outro projeto de lei, onde ele agora faz um recorte só na saúde privada, tentando novamente colocar que para todos os profissionais de saúde haja um encaminhamento médico, aí não mais afetando a esfera pública. Essa lei está lá, como muitas leis estão, de certa forma, paradas no Congresso, mas nada impede que a qualquer momento elas sejam puxadas, apensadas a outro projeto em regime de urgência e votadas. Então a tal luta continua. Para quem aqui atua na área privada, sabe, seja na fisioterapia, na terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia, como já havia dito, psicólogo, se essa lei passa, o médico vai ter que orientar ou encaminhar o sujeito para psicoterapia, no nosso caso. Aí vem a pergunta, os médicos, e sempre lembrando, desculpem, não é uma luta contra a categoria médica, não é nunca uma oposição aos médicos. É sobre uma certa parcela da medicina que entende que deve haver uma hierarquia de saberes no campo da saúde. Então não é um embate com a medicina. Mas a pergunta é, desses médicos, caso tenham que dar um encaminhamento, que é o que já ocorre na saúde suplementar, que é o nosso tema aqui. Ele acredita em psicoterapia ou ele acredita em terapia, ele acredita no papel do psicólogo? Já é uma questão. 2, digamos que ele acredite. Qual será o modelo que ele mais acredita? São os modelos, vamos pensar em linhas mesmo de alguma forma, psicanalíticas, existenciais, humanistas, ou uma linha mais afinada à lógica do nosso tempo, do diagnóstico, do prognóstico, do número de tratamentos, de um tipo de literatura que ele compreende, que aí, sem desvalorizar de modo algum esse campo de conhecimento, é o que a gente poderia chamar das terapias cognitivo-comportamentais. Porque isso ocorre na prática. Muitos planos, os médicos só encaminham para psicólogos de TCC. Alguns planos, infelizmente, buscam credenciar só profissionais daí. Porque, para a lógica de alguns profissionais, isso está coadunado com o nosso tempo e com uma lógica do capital. Eu posso atender tantas sessões, eu ofereço garantia de serviço, de mudança, de atendimento, de algo ali que se diz passível de ser realizado. Então, esse discurso se fecha. Então, é muito complicado, a psicologia não se resume a uma linha, de modo algum, nada novamente contra uma linha específica, mas a gente há de pensar de forma mais ampla. Então qual é a nossa ação aí, que é uma das propostas até que está aqui para serem discutidas depois? Que a gente continue, Conselho Federal e regionais, uma mobilização junto ao Legislativo que pense a alteração dessa lei, que tire esse entendimento de um encaminhamento médico, e aí sim a gente possa pressionar as operadoras que elas possam encaminhar direto para o profissional, psicólogo e outros. Novamente, a lógica médica se fundamenta na patologia e nas doenças. Aí nós temos o CID-10, Código Internacional de Doenças. O psicólogo também tem que coadunar, concordar, ou em botar o diagnóstico ali, ou em já receber um diagnóstico, ou seja, pensar nessa lógica. E, novamente, todo psicólogo pensa no âmbito do CID-10. Uma coisa é você compreender porque faz parte do campo da saúde, mas será que todas as práticas clínicas querem dialogar dessa forma com o CID-10? Será que um cliente, quando leva um papel para casa, com o código do CID-10 ali, que são as doenças, o que isso não gera para o sujeito? Claro, isso pode ser discutido em clínica, mas ele vai jogar no Google, ele vai pesquisar e vai dizer, nossa, é isso que eu tenho? E muitas vezes o psicólogo não vai entender que ele está naquele quadro psicopatológico dito ali. Mas já que ele tem que registrar, tem que botar um CID-10, e aí não são todos os códigos CID-10, são recortes do CID-10 que são permitidos colocar, isso é muito crítico, A gente tem que pensar novamente a lógica médica falando do campo da atuação do psicólogo. E se a gente pega um resgate histórico, como desde 51, Emílio Meri Lopes e outros tentaram regulamentar a lei da profissão de psicólogo e que só se conseguiu em 62, que era um embate não com a categoria dos médicos, mas com parcelas representativas dessa categoria, que entendiam esse saber hierarquizado. Tanto que a nossa lei não fala de psicoterapia ou atendimento clínico, fala de problemas de ajustamento psicológico. Assim a nossa lei passa. Ou seja, há um processo histórico aí. Nada é descontextualizado, se dá simplesmente uma lógica esporádica.
A gente deveria pensar também nesses diagnósticos sendo dados e levados muitas vezes à empresa, porque esse plano muitas vezes é pago pela empresa, a empresa tem acesso a diagnóstico, muitas vezes ela pede esses documentos também. Então, há de se pensar numa lógica de um mundo que só se fala em saúde, beleza, juventude, o que isso gera dentro de uma empresa, dependendo do tal diagnóstico, dependendo da atuação desse profissional. Novamente, isso não é qualquer coisa, né? Aí vamos para o número de atendimentos. Até janeiro desse ano, eram limitados até 12 atendimentos para o que a lei referia e chamava de psicoterapia, que se ampliou para 18, a partir de uma mobilização nossa lá dentro também, mas que ainda é acanhada. Mas se limita somente a 18? Não, na verdade vai até 40. Mas até 18 é um conjunto de códigos do CID-10 mais suaves, digamos assim, mais suaves, que é ligados ao estresse, a questões, transtornos de personalidade, transtornos neuróticos, né? Digamos, são diagnósticos menos pesados, mas de agora, de janeiro para cá, da 19ª sessão até a sessão 40, você tem esquizofrenia, transtornos delirantes, transtornos globais do desenvolvimento, ou seja, para você continuar atendendo o sujeito, na lógica que está a regra do plano, da ANS, da 19ª sessão até a 40, você vai ter que colocar um desses diagnósticos. Todos os planos operam assim? Não. Alguns dão liberdade para o psicólogo, outros não exigem a CID-10, mas eu vou dizer que é a minoria. Depois, quando a gente abrir para vocês, né, acho que a gente vai poder confirmar isso. Então, a lógica medicalizante, a lógica patologizante e da lógica médica do CID-10, ela atua fortemente. E é como cada plano atua também, libera de 4 em 4 sessões, 10 em 10, tem uma banca de médicos, digamos assim, dentro dos operadores, que você manda o diagnóstico que você acredita e justifica, lá eles vão avaliar, eles podem dizer inclusive que não é aquele diagnóstico, eles podem dizer inclusive que aquele cliente não tem aquele transtorno, não precisa ser atendido, ou se você já atendeu, pode glosar seus atendimentos, glosar é não pagar. Tá. Outras questões para a gente pensar também. Quando chegar ao final das 40 sessões, que uma sessão por mês dá 10 meses. Né? Digamos que você fica com um cliente até 10 meses, por ano de contrato, você tem mais 2 meses ali a descoberto. Alguns planos pagam, alguns não, param de pagar no atendimento 40. E o que você faz? Filantropia, você não cobra, você cobra o valor do plano, você cobra o seu valor cheio, você faz um meio termo, mas talvez para aquele cliente, né, aquele usuário do plano, até o valor que o plano te ressarce já seja muito para o orçamento dele, né, multiplicado por 4 vezes no mês aquele valor. Então talvez ele já não possa. Então essa batata quente hoje em dia fica na mão do psicólogo, né, não está em outro profissional. Aí tem uma discussão importante também, que é o tempo de atendimento, né? Como eu acompanho há alguns anos essa discussão, era muito interessante. A gente ia na operadora de saúde e elas reclamavam. E aí, digo operadoras, são os grandes nomes mesmo, Amigo, Golden Cross, Unimed, Dix, né? Diversos planos. Eles falam, alguns psicólogos nos chegam aqui reclamações que eles estão atendendo em 10, 15, 20 minutos, isso é um absurdo. Esse mês descredenciamos 3 que chegaram essas denúncias dos clientes aqui, e a gente conversava com os psicólogos, tentava orientar, né? Tentava entender o que se dava ali. As mesmas operadoras diziam, alguns psicólogos pedem que 3 boletos sejam assinados por um atendimento, ou que assine um boleto e dê mais um dinheiro por fora, ou que faça uma sessão de todos os clientes com 20 minutos, ele diz que é a teoria dele, né? E aí eu sempre brinco, será que todos se tornaram lacanianos de um jeito tão quadrado, que nunca Lacan disse isso, mas será que é assim, de uma forma quadrada, todo cliente atende 20 minutos no meu tempo lógico? Não é, com certeza não é. E 2, alguns se tornaram especialistas em grupo do dia para a noite, reuniam 10 pessoas, 8, com todas as questões diferentes entre si e tentavam fazer uma sessão só, recolhendo 10, 8 boletos. Algo estava estranho aí. Só que nessa mesma realidade mudou nos últimos anos. De um ano para cá, pelo menos, as operadoras pedem que os psicólogos atendam em 20 minutos, 25 minutos, 30. E o psicólogo que não atende nessa lógica, mesmo que isso não esteja escrito, esteja falado, ele começa a ter menos clientes, começa a ter os atendimentos dele closados e alguns até descredenciados. Aquele que banca, não, vou atender o tempo que eu acho, que seja 50 minutos ou um pouco mais. Não vou fazer essa linha de produção. E aí a gente tem relatos de profissionais que atendem em algumas salas, às vezes da própria operadora, que eles atendem pessoas de 20 em 20 minutos, de 8, 9 da manhã até o final do dia. Né? Tem relatos de psicólogos adoecendo, né, literalmente surtando, e os relatos, quando a gente vê algum psicólogo dizendo isso, dá vontade de dizer, cara, você está num serviço escravo na China, né? Alguma coisa que você está vivendo muito próximo disso, que ele tem que atender, que ele tem que fazer, que ele não pode, senão ele vai perder o cliente, senão ele é tirado daquele espaço para colocar outro. Né? Então,
é a lógica, novamente, do capital, é a lógica do atender esteira e dar conta do máximo possível. Mas isso também, né, se a gente pensar, há uma portaria do Ministério da Saúde, a 1101 de 2002, que fala de um atendimento do SUS que prevê 3 consultas psicológicas por hora. De algum modo eles se embasam em algumas orientações do Ministério da Saúde para pedir isso também. Então, quando a gente vai no operador e critica, algumas puxam isso aqui e mostram para a gente. Então, o diálogo, né, o questionamento fica um pouco complicado, mas a gente há de pensar do ponto de vista sempre ético, que prática é essa que o profissional pode estar realizando em 20 minutos, reunindo uma série de pessoas, pedindo dinheiro por fora. Isso dá ensejo, sim, a processo ético, isso dá, sim, ensejo a uma crítica dessa prática, né? E uma pergunta, né? Estou sendo bem sucinto, mas acho que está claro, né? Estou tentando pegar os principais elementos. Vocês têm ideia dos valores que os planos pagam por hora, seria hora, ou melhor dizendo, consulta psicológica? R$20? 30? 40? 30 e 40? 45? É. A meu paga 39, a meu médico paga 30, 30, né? O relato muito que a gente tem nos nossos contatos, pesquisa, é entre R$25 e R$35. Eu tenho aqui um dado do Rio Grande do Sul, já tem essa folha aqui, que numa pesquisa feita lá há pouco tempo, era de 12 a 40 reais. 12 a 40. Aqui no Rio tem planos que pagam 12 ainda, 12 reais. E ficam anos sem reajustar. 12 reais, 15 reais, 16 reais. Isso não cobre para quem aluga um horário numa sala comercial aqui, né, a hora acho que tem em média 20, 25, no mínimo. E aí é uma discussão que se tem. Por que o psicólogo atua assim? Por que ele quer? Alguns dizem, não, temos que boicotar. Nessa solicitação de boicotar. Mas isso fala de um âmbito coletivo, mas também individual. Então, é muito difícil para você dizer, não, você não pode atender. É aviltante esse valor? É. Não deveria ter esse tipo de atendimento? Não deveria. Mas eu não sei, aqui para a gente pensar até onde um conselho e um sindicato pode dizer para a categoria, não façam diferente. Acho que sim, dizer que não é um indicativo, mas proibir ou coibir fica complicado. Alguns conselhos regionais, não só de psicologia, mas de medicina, mesmo os valores deles sendo entre 80, 90, 110, mas alguns conselhos regionais de psicologia pelo Brasil defendem que deveria se abrir processo ético para psicólogo que atende a menos de não sei que valor, vamos chutar 20 reais. Entendeu? E eu acho isso muito crítico, acho muito complicado, porque ele é uma ponta fraca aí, porque ele quer se manter, você tem uma operadora pagando pouco, a ANS tirando o corpo fora dessa discussão e tira, porque ela fala que isso é um contrato privado, que aí ela não entra, e você tem o sindicato e os conselhos tentando pressionar as operadoras, mas não podemos fazer nada que seja, você tem que pagar mais, porque o que temos é uma tabela de referência de valores, tabela da CFP-FENAPSE, Federação Nacional de Psicólogos, e que ali há valores de referência, que se não me engano estão R$118, valor de referência para consulta. Mas, novamente, eu não estou controlando muito meu tempo, vou tentar ficar mais 5, 10 minutinhos. Hoje em dia a FENAPS aponta R$118, mas a gente discute, deveria ter talvez um novo campo, que é a consulta psicológica para operadoras de saúde. Porque aí você vai pensar, pode a operadora pagar R$480 no mês para um profissional, sendo que muitos clientes pagam entre 200, 100, 150, 300? Entendeu? Há de se pensar por essa lógica também, mas também não dá para se pensar em 12, 10 reais, 15, 20, 30. Então, há de se pensar um meio termo aí. A gente está um pouco avançando essa discussão, mas de algum modo ela é prematura, porque normalmente nossas discussões acabam sendo tão mais políticas e críticas que essas questões, e quanto mais no Brasil que a gente vive atualmente, né, tá aí ontem, tá aí tudo que a gente está vivendo, está complicado entrar nesse âmbito de discussão. Mas eu acho que as defesas que a gente pode elaborar hoje aqui de propostas, discutir em Corep, CNP, é para que esse quadro possa, no mínimo, ser balançado. Alguns médicos no Brasil, em algumas cidades do interior, principalmente do Rio Grande do Sul e outras cidades do Sul, dizem, estamos boicotando os planos de saúde, não queremos mais atender plano. Então todos se descredenciam. E dizem, para alguém que chega e que tem plano, eu cobro um valor a menos. Né? Mesmo que a consulta cheia dele, mas isso não é solução. A solução é pensar na política pública e pensar de algum modo, nós, atores aqui, podemos atuar nessa realidade. Lembrando, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vem para regular a prática dos profissionais de saúde, entre eles o médico, as operadoras de saúde e a sociedade, o próprio governo, ela que teria esse papel de regulamentar e buscar o equilíbrio nessas relações de força, né? O que eu vejo lá dentro desses anos todos é que isso não ocorre tanto como se espera. Muitas das vezes ela fecha com um discurso
que não é a solicitação do Legislativo, que o Legislativo faz algumas leis para que a ANS atue de uma certa forma, mas quando a ANS vai discutir com as categorias profissionais e as operadoras de saúde presentes, e os conglomerados de hospitais, e os donos de clínica, digamos, se amolece muito o termo da resolução, né? Acho que até não do tipo de atendimento, quando exige algum tipo de clínica, de operação, de cirurgia, isso eu acho que avançou bem. Mas nessa discussão entre o profissional e as operadoras, a ANS meio que se omite. E ela fala, isso é um contrato privado, isso é entre vocês. Eu tento levar lá, tento discutir uma outra lógica, pensar esse lugar, esse jogo de força, esses contratos leoninos que acabam existindo, mas a gente não consegue adesão de todo o grupo, porque quando uma pauta é comum a todos, aí os médicos estão junto com a gente, e os donos de hospitais. Mas fugir um pouquinho do interesse do campo médico, dessa hierarquia de saber, do poder, do dinheiro, as outras profissões estão sozinhas. Psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, aí a gente se junta sozinho, um bloquinho ali e fica tentando bater, né? Então, a verdade é, a ANS, por mais que avance, ainda não avançou o tanto que ela poderia avançar. E basta a gente pensar no histórico dela de anos atrás, que agora melhorou bastante, mas ainda se mantém assim. Muitos diretores da ANS eram ex-diretores, diretores jurídicos, diretores administrativos, financeiros de operadores de saúde, né? E não funcionários de carreira ali dentro, né? Esse quadro está se invertendo cada vez mais, mas é uma realidade. Vocês podem ver no jornal, volta e meia, multa de 8 milhões anistiado, plano tal, multa de tantos milhões anistiado. Essa prática ainda ocorre, né? Não sei se tão recente, mas era costumeiro, né? Mas, de qualquer forma, a ANS, na lei de 2014-3003, ela estabelece tudo aquilo que um contrato entre as profissionais de saúde, os chamados prestadores de serviço, e as operadoras, esses contratos devem ter e não devem ter. Então, de algum modo, blindou ou protegeu um pouco esses profissionais. Mas, na época, eu questionei, isso vai ter efeitos colaterais, alguns planos vão buscar diminuir o número de psicólogos, no nosso caso, fazer contratos mais endurecidos. O que havia nos contratos? Cláusulas de reajuste negativas. Virado um ano de contrato, você teria, quer dizer, cláusula não especificamente negativa, mas caso a carteira diminuísse, o valor do honorário diminuía. Então, passou um ano, a pessoa recebia R$18 com consulta, aquele plano diminuiu o número de clientes, então você passava a receber 16,25, recebia menos. Em outras, estava lá a cláusula de reajuste, 1% do IPCA, 1% do IPCA. Né? Então, essa lei de 2014, final de 2014, para tentar coibir isso. Aí, o que as operadoras fazem? Passam a contratar empresas terceirizadas que vão contratar esses profissionais de saúde, de modo que a operadora, se pagava R$18, ainda paga 18 para aquela empresa vai dizer para o psicólogo, agora eu te pago 14, é ficar ou largar. E é isso que se deu, e é isso que o Marinaldo, a gente participou de uma reunião com um conjunto de psicólogos de um certo plano que colocaram isso para a gente. Então, mas aí, novamente, questionei isso na ANS, falou, isso entre as partes, nós não podemos fazer nada. Então, é briga de cachorro grande. E quando o psicólogo liga para o operador e diz, meu valor é baixo, eu preciso de reajuste há 4 anos com o mesmo valor de honorário, aí a operadora fala, por que você não chama o sindicato aqui ou o CRP? Só eles podem vir. E essas foram as ações que a gente começou nos últimos anos a fazer, o CRP do Rio e o sindicato, de ir até as operadoras e só o fato de chegar lá, eles reajustavam um pouco. Uma chegou a tirar o encaminhamento médico, passado um ano, retornou, né, o encaminhamento médico. Mas é isso, é um trabalho quase de formiga que a gente faz. Por quê? Eles não nos atendem, marcam as reuniões, muitas vezes depois cancelam, marcam as reuniões e tentam dar esse agrado. A consulta era 18, então agora é 20,50, né? Mas a gente tenta avançar, mas é um campo difícil, né? A gente ainda tem a meta, no nosso caso aqui até o final da gestão, conseguir até agosto desse ano ainda algumas reuniões e tentar mobilizar de algum modo. Junto a isso, uma pesquisa com as operadoras, os psicólogos, para ver dessa realidade. Aí eu queria agora só mais 2 pontos breves também. Fator de qualidade. Foi muito dito na ANS, isso começou em 2014, que deveria haver um fator de qualidade para avaliar a qualidade dos profissionais de saúde. Todas as profissões adoraram, né? O pessoal, né, da odontologia adorou, porque falou, não, nós temos como avaliar isso, você bota uma prótese, a prótese não rejeita, funciona, eu sou um bom dentista, outro. Se eu ponho, né, uma prótese, né, não sei, faz alguma técnica no joelho do sujeito e ele melhora, eu tenho como provar que eu sou um bom profissional. O outro, se eu abaixo os índices, né, sei lá, glicêmicos, colesterol e tudo mais, em 6 meses, o cara emagrece, eu tenho como provar que eu sou um bom profissional. Com aquela alegria lá, né? E eu fui a única voz dissonante, chamei a reflexão, cara, não é assim, eu não consigo pensar qualidade, saúde
na psicologia principalmente, nesses aspectos. Acho que nem nas outras, mas na psicologia mais ainda. Aí eu dou um exemplo, se eu tenho 10 clientes, desses 10, né, homens, mulheres, crianças, as crianças passam a estudar e ficam comportadinhas, porque eu faço uma parceria com um psiquiatra que medicaliza. Se aquelas mulheres param de reclamar dos relacionamentos e agora estão felizes. Se aqueles homens trabalham mais ainda, não reclamam do chefe, estão cada vez mais direitinhos. Eu fui um bom profissional, né? Se alguma pessoa naturaliza as questões raciais, étnicas, diversidade sexual, então fui um bom profissional. E por outro lado, se eu tenho 10 clientes e 2 se matam, então fui péssimo, né? Porque se eu tinha 10, 2 se suicidaram, que prática minha terapêutica é essa. Como se nós pudéssemos abarcar o mundo e controlar ele desse modo. E como se eu pudesse dizer o que é qualidade em psicoterapia, né? Eu acho que o máximo que a gente consegue falar é de qualificação, que também não é qualidade. Ou se for para ser qualidade, vamos discutir. Aí eu consegui com isso, que a gente adiasse para 2017 o início disso para os profissionais de saúde. Agora, essa semana saiu nos jornais, né? Para os hospitais já está valendo, para as clínicas, porque o hospital é fácil, número de infecções, órgãos não rejeitados, sei lá, tudo que eles pensarem, mas para a gente não. Aí os profissionais concordaram, estão todos lá bem alegres, fazendo vários planilha de Excel não, PowerPoint, mostrando o que é qualidade nas suas linhas de profissionais, e a gente tem que caminhar nisso. Só que no Conselho Federal de Psicologia a gente não avançou ainda essa discussão. Cada reunião semestral que nós temos lá, dado a quantidade de pauta, dados os atravessamentos, a gente não conseguiu entrar nesse tópico ainda. Eu já tento desde 2014 para 15, e agora estamos em 16. E a gente vai ter que se ver com isso até o final do ano, de dizer no mínimo o que é essa tal fator de qualidade. E para que serve fator de qualidade? Seria um bônusinho a mais no reajuste do profissional vencido um ano de contrato. É um pingadinho a mais lá na frente. Né? Mas de qualquer forma, vai destacar o melhor profissional do pior. Há um livro do Drauzio Varela, que eu até li essa semana, que ele fala lá que ele queria, quando ele esteve na ANS, que todo profissional de saúde tivesse do lado uma espécie de avaliação de estrelas, ou de profissões, ou do quanto o cara era bom ou não. Mas nem na categoria médica ele conseguiu superar aquilo. Tanto que não tem. Que ele coloca, como eu vou dizer que profissional é bom quando eu olho o livro? Deveria ter uma métrica. Novamente na psicologia, que métrica é essa? Né? Até me assusta, dependendo da métrica que a gente vai tirar, né? Vai ser um risco essa métrica. E aí, ainda, para encerrar, falando do Conselho Federal de Psicologia, como eu estava representando desde a gestão anterior, que era um outro campo político, quando entra a nova gestão em 2015, ou 16, 15, né? 2013, eu continuo representando lá na ANS, mas num certo momento meu nome é tirado e é colocado outros nomes do Conselho Federal, onde a própria ANS entra em contato comigo e eu falo com outros setores lá que eles dizem, a psicologia sumiu, não está mais aparecendo. Alexandre, a gente até estranhou que você não participava das reuniões. Seu nome não está aqui. A partir daí a gente fez um movimento de novamente colocar meu nome lá para que eu possa voltar a participar das reuniões. Né, porque não há como o campo da psicologia não ser representado nessas discussões dentro da ANS. Lembrando que a Agência Nacional fica aqui no Rio de Janeiro, né, a sede, não é em Brasília. Então, que de algum modo nos facilita a nossa participação. Por fim, lembrar que essa lógica dos planos de saúde, eu acho que os companheiros vão poder discutir aqui também, é uma lógica, sim, medicalizante, hospitalocêntrica, na figura do médico, onde se pensa no restabelecimento, né, ou seja, num processo de algo que já não está bom e vamos tratar, e não da prevenção, não numa outra lógica de cuidado, porque os planos, quando dizem alguma coisa, vamos trabalhar a saúde, não há programa de saúde. Tanto que a psicoterapia poderia ser liberada sem o CID-10, ou seja, você tem que ter uma doença para que haja psicoterapia, ou que seja no âmbito da psicologia, a gente está lá só para corrigir, consertar. Mas é assim que ainda é a lógica da saúde suplementar, que é inevitável desassociar isso de uma lógica do capital, de uma lógica, né, financeira. Tá? Então agradeço. Obrigado, pessoal.